Kanawa, Vichiko, Kanawa, Kawiro, Vichiko, Kanawa, 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 Os brancos falam que descobriu o Brasil, mas já tinha índio. Trouxeram negros, trouxeram branco aqui para junto para trabalhar, para ensinar os índios, que eles ensinavam a língua, mas a mão de obra, eles trouxeram outras pessoas já qualificadas para ensinar os índios a trabalhar, plantar cana de açúcar. A missão dos jesuítas era fazer os índios falar o português, entender o mais rápido possível, isso a qualquer custo. Ou a pressão, ou iludindo para dar presente, dar roupa, dar espelho. A língua baiana realmente se extinguiu, né? Na verdade, essa língua Ingatu, que a gente chama por aqui, acabou sendo a língua geral, né? Ela foi introduzida, de fato, né? Foi introduzida pelos missionários e comerciantes. Porque antes a gente foi um povo muito massacrado, que a gente ficou perto dos patrões, dos seringueiros, e eles obrigavam que a gente não poderia falar a língua indígena, achavam que a gente poderia falar a língua portuguesa igualmente a eles. A problemática que existe na comunidade indígena, isso depende do grau de envolvimento ou de contato com a sociedade não índia, entendeu? Ou com outras culturas. E lá onde eu moro realmente é muito complicado. Das escolas da SPI, por exemplo, a repressão à língua, a proibição de falar, né? Porque o SPI, o pessoal, os militares colocavam pra gente como uma coisa feia falar a nossa língua, né? Falar o canguengue é uma coisa feia, falar o português é uma coisa bonita. Falar o português, você se torna um ser superior se você falar o português. Você falar o caingangue, você é uma pessoa menos importante. Eu me lembro que quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, tinha a política dos panelões nas áreas indígenas. Ao meio-dia se batia um sino como se estivesse chamando o gado para comer. Todo mundo corria lá com a sua bacinha, com a sua panelinha para pegar comida, mas você não podia pedir em caingangue, você não podia falar em caingangue. Você tinha que pedir a alimentação em português. E se você pedisse a comida em caingangue, você voltava para o final da fila. Se sobrasse comida, você pegava, senão você não pegava. Então era um sistema assim muito, muito rígido. Então, ou você falava com os companheiros na língua indígena escondido, ou você era submetido a uma pena, né? Porque teve um momento que eles usavam um chaveiro, um negócio assim para colocar a chave, como sinal para as pessoas que falavam a língua indígena. Quem fosse pego falando a língua original, pegaria algum castigo, ficaria sem merenda, sei lá, qualquer um castigo dessa natureza. Foram 8 anos de internato, eu passava 45 dias por ano em casa. Esse internato é da missão, né? Missão religiosa. Esse internato foi da Igreja Católica, na verdade, né? E a gente era obrigado, assim, a falar português, deixar de lado a cultura, deixar de lado a língua materna. Eu estudei até a 4ª série, depois fui estudar de 5ª e 8ª no internato de padres, né? Então, era a questão da evangelização, você tinha que ter compromisso da evangelização. Isso era a principal ideia daquele internato, né? Você ser um catequista, estar na comunidade, trabalhar o evangelho,
né? Esse era o principal. O tucano, por exemplo, foi muito utilizado na escola. Então, quer dizer, outras línguas, tariano, piratapuia, uanano, a gente deixava de falar aquilo para falar uma língua indígena para se comunicar com os outros além do português. A gente não podia, vinha chegando algum padre, alguma outra pessoa branca, a gente falava português, tá? Mas ele saía de perto e a gente tocava nossa língua, certo? Mas era proibido, sim. Tinha um chefe de posto que era um coronel. Ele não gostava, ele não queria que falasse. Meu avô era o cacique da aldeia e meu avô falava. E a gente era o contrário. Minha avó mandava bater na gente se a gente falasse o português. Então a resistência, tipo assim, se eu sou reprimido porque eu falo, então aqui eu vou reprimir para que se fale. Eu me rebelei naqueles anos, muitas vezes eu fazia de propósito, falava na língua indígena, então cansei de pegar esse chaveiro e guardar comigo, né? Os missionários, onde a colonização feita pela evangelização foi muito forte, e a gente vê as sequelas deixadas nos povos, né, onde estiveram presentes. Eu me lembro, desde 82, comecei a estudar, né? Por uma professora branca. Passou, acho que 6 meses com nós e ensinava. Acho que nunca a gente ia entender o que ela falava, né? Quando a gente é criança, é difícil entender português. Porque até hoje eu estou com essa dificuldade com as crianças dentro do colégio. Então, me lembro muito bem que é muito difícil aprender português. Alfabetização, conhecer as letras, ouvir o nome dos objetos. É muito difícil para nós, índios, estar dentro de uma coisa que nunca nós mesmos tem outra cultura diferente. Ouvia eles falar, a gente não sabia como a gente escrevia, sabe? Aí a gente não podia aprender assim só falando. Aí tinha que escrever também, mas a gente não sabe como escrever. Aí ainda bem que tem um professor aí que ensina. Aí a gente está aprendendo mais ou menos a escrever. Mas desde 82 era um coleginho debaixo de uma paia, debaixo de um pé de manga que eu estudei, à noite também, porque não tinha professor. Acho que o governo nesse tempo não queria enxergar para o índio, né? Não queria ver, não queria cuidar do índio. Então tinha umas pessoas voluntárias que iam para a aldeia fazer esse tipo de trabalho, ensinar nós. Eu era criança, mas até hoje eu me lembro muito bem. Quando eles falavam assim, no português eu não entendia nada porque eu não sabia o que estava falando. Mesmo assim, a gente preservou tudo que a gente tem hoje, né? Algumas partes talvez a gente perdeu. Por exemplo, os Baniwa, do qual eu faço parte, nós temos, nossa língua tem uma escrita dela, né? A gente lê e escreve nossa língua há 50 anos, né? Que tem essa língua escrita, a gente, qualquer um velho lê, escreve na sua língua. Antes a sociedade pensava de colocar o índio perante igual, quer dizer, colocar junto com a sociedade nacional. Não tinha essa política, essa forma de pensar de que cada nação, cada sociedade, cada povo indígena tinha seu direito de ser como de ser como está, né? De viver como eles vivem, como é seu pensamento, a sua forma de viver. E nesses tempos atuais agora, isso está acabando, esse pensamento de querer homogeneizar o índio como um povo. Queria que ainda hoje há pessoas ainda que ainda dizem, há pessoas que falam que ou eles viram branco ou eles não são contemplados
com os privilégios que temos, com todas as regalias que temos. Ainda há pessoas que pensam assim. Era uma escola, na época ela foi implantada porque o governo implantava a escola em comunidades indígenas com a ideia de integrar os índios à comunhão nacional, à sociedade nacional. Então, a dita ainda na era militar ainda, né? Naquela época do militarismo. Tenho visto que esses direitos que a gente conseguiu, que a gente manteve fixos, de você ter uma terra demarcada, ter uma escola na aldeia, ter um agente de saúde na aldeia e ter agentes de águas florestais que estão também se formando para trazer outras alternativas. E não é só isso que resolve o nosso problema. A gente vai conquistar muito mais direitos, como direitos da cidadania que falam, das melhores condições da cidadania e que o povo indígena também precisa. Já tem vários direitos conquistados, mas precisamos conquistar muito mais ainda. Na época era só sim e sim, né? Hoje não, a gente tem que dizer que nós somos diferentes e temos que ser respeitados conforme a nossa maneira de viver, né? Nossa maneira de aprender também. Mudou um pouco em relação ao conhecimento. Porque, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente ter um conhecimento, né? Principalmente quando se refere à legislação, que poucos indígenas da comunidade conhecem os direitos que nós temos, né? Na Constituição, principalmente quando se refere ao Estatuto do Índio, que dá o direito do povo indígena, ter o direito de ser cidadão, o direito de ser índio, o direito de prevalecer a sua cultura, né? Eu acho que tudo isso tem, na verdade, está relacionado com o contexto político, né, que a gente vive. E eu vejo essa mudança desde a Constituição de 88, né, porque depois de assegurados os nossos direitos na Constituição, eu vejo que em termos de lei realmente vem melhorando bastante, né? Então, com relação à educação, por exemplo, tem assegurado na LDB, no Plano Nacional de Educação, na resolução, né? E outras leis educacionais que vêm saindo. Então, a gente tem conseguido segurar os nossos direitos, né? Então, tem avançado muito em termos de lei. O primeiro passo que a gente tem agora é lutar para que os povos indígenas consigam seus objetivos, competir com a sociedade. Ter professores indígenas, ter seus médicos, ter seus... Então, é um dos objetivos da gente, né? O que a gente pretende é formar os alunos lá dentro mesmo eles pegar um trabalho, porque nós somos capazes para fazer isso. Ela realmente tem que ser uma educação de qualidade. Agora, deixa a educação específica, a educação diferenciada, a educação bilíngue, deixa a educação indígena para gente, que a gente sabe como fazer, nós conhecemos. Esse é um dever, mais do que uma obrigação, um dever e uma coisa que a gente gosta de fazer. O sentido da escola para os povos indígenas é porque a educação foi uma arma que serviu de desestruturação, levando nossa cultura, levando nossa economia. Hoje, a educação é uma arma para nos reafirmar, para buscar tudo que está perdido, através da conscientização e preparando o futuro digno para a nova geração.
Sim, a escola indígena ela é diferenciada porque quem precisa da escola são pessoas diferentes do não índio. Se colocar um aluno índio, um aluno indígena na escola, o que vai acontecer? O que acontece? Lá, eles não estão preparados para viver na cidade, eles vão começar a se prostituir, pode correr isso para poder ganhar dinheiro, pode começar a entrar no mundo das drogas e outras coisas mais. Então, é por isso que a escola indígena deve ser diferenciada, porque os seus clientes são diferentes. É diferente tanto de um povo para outro. Queremos atingir essa falada educação diferenciada, que é o respeito à cultura indígena, o respeito à realidade dos povos indígenas, que essa escola ela venha a contemplar os valores da cultura como um todo de um povo, e que essa escola sirva realmente como um mecanismo de melhoria de vida dos povos indígenas. A escola IPEN, ela surgiu na década de 80, né? Então, quando eu assumi a escola, a gente na época só trabalhava na língua portuguesa. E aí, a minha preocupação era aprender a escrever na língua, ensinar na língua, na própria língua daquela sociedade. Aí tive muita conversa com as lideranças, os velhos, né? Os próprios alunos fazem pesquisa com os velhos, né? Então isso a gente transforma em material didático, mesmo que não é publicado. Que a gente não está se baseando por pouco tempo, mas se baseando em um contexto que a gente sobrevive, que o tempo que a gente não está na sala de aula, que os alunos não estão na sala de aula, que estão em atividades cotidianas, não um currículo único para todo o povo indígena, assim como foi pensado em vários momentos quando se tratava da questão indígena. E hoje cada povo, ou cada professor, de cada etnia vai estar tratando essa sua questão especificamente dentro do seu conhecimento. O calendário, apesar de ser voltado um pouquinho para o município, que nós somos contratados pelo município, né, então tem que respeitar alguns dias. Só que para nós, por exemplo, carnaval, tem aula normal, a gente não para, né? Lá tem festa de peão de boiadeiro, que acontece no mês de setembro, então é uma semana de festa. Para nós temos uma aula normal, né? Agora, dentro da nossa realidade, dentro das especificidades que vão acontecendo na aldeia, aí a gente vai parando aquelas aulas em sala de aula, né? E a educação continua no dia a dia, no pátio, nas pescarias, nos rituais. A nossa escola lá atualmente, ela é voltada a currículo nosso próprio. Nós mesmos a elabora, né? Isso como? Buscando conhecimentos, por exemplo, na geografia, por exemplo. Buscar onde os mais velhos andavam, seu território não tradicional atualmente hoje, os rios, né, que pertencia no passado, que hoje não está dentro das fazendas. Então, buscando, levando esse conhecimento para as crianças. Na história mesmo, já busca o conhecer o passado, o conhecer os seus mitos, por exemplo, né? A escola na Ogue Cororotiga. Tinha Cororocano.
Dentro dessa diferença, né, de metodologia, de trabalho, de pensamento, de mundo, né, você cria, né, um ponto de reflexão dentro do seu mundo lá na comunidade. Então isso vira uma discussão aqui, e no mesmo instante você está levando, né, dentro de você uma experiência de prática de trabalho na diferente disciplina que existe dentro da sua comunidade. Os índios, quando ficavam na beira da praia, eles ficavam ali tudo assentados esperando a maré secar, ou então a lua vir saindo lá por cima da água, ou então o sol, e a água ficava batendo na praia, fazia pá, né? Aí no voltar que ela voltava, fazia shiu. É por isso que dá o nome de Pataxó, é pela pancada da água do mar. A maior enciclopédia que nós temos na comunidade são os velhos. As pessoas que sabem rezar, é o cacique, é as lideranças. E a gente espera que no futuro as nossas crianças respeitem a nós como nós respeitamos os nossos pais, os nossos avós e todos da aldeia. Nós também tem que anotar, gravar para poder a gente guardar para nossa criança também. Porque às vezes o velho morre e perde uma história que ninguém vai conhecer mais. Nossos pais, avós, que deram seus conselhos, as instruções e muitas outras coisas que a gente já veio praticando, né? Sempre trago uma pessoa que conhece, né, sobre a história e levo para minha sala de aula. Aí quando tem algumas exposição da criança que eu faço, aí eu convido os pessoal da comunidade para vir assistir, né, a exposição. Agora a gente está trabalhando com a criança na nossa língua, através das coisas que nós estamos, a nossa realidade que nós estamos próximo para ela, da criança, né? O que ela observe, o que ela está vendo. A gente teria mais importante estudar nossa língua só, mas tem demanda da comunidade que hoje realmente a gente precisa, né, se comunicar com os índios, não índios assim, para se comunicar direito, para saber direito, fazer reivindicações. Realmente, porque a língua ela foi levada principalmente do pessoal do Nordeste, os índios do Nordeste, né? Mas hoje a maioria das escolas estão fazendo sua pesquisa e está trazendo sua língua de volta. As que estavam quase morrendo estão se revivendo novamente, porque nós temos que ter conhecimento da nossa língua, a língua materna, a língua indígena, que é para conseguirmos dialogar entre nós, para marcar nossas estratégias. E a língua portuguesa, que aqui já
estar com todo mundo, para nós aprender a dialogar com as autoridades, né, com elaborar os projetos, discutir tudo que vem a nosso benefício, com o reforço da nossa língua indígena que a gente discute no nosso meio, na nossa sociedade. Ou seja, é o nosso segredo de discussão em busca do que está escrito no português. Fui 6 anos professor, alfabetizando na língua materna, né? É uma das prioridades das aulas nossas, dentro da nossa comunidade. E agora, recentemente, assumi a coordenação da educação escolar indígena do Estado. Nós temos da alfabetização ao 2º ano do ensino médio, e sendo que de 1ª a 4ª série nós temos um único professor, né? Então, lá nós trabalhamos na língua materna, né? As aulas são ministradas na língua materna, e como a gente ainda utiliza livros, que falta de material próprio da cultura bacairi, então utiliza livros do município, né, que o município adota. Aí a gente tem as explicações em português, né, tem exemplos em português, escrevemos também em português e também escrevemos na língua. Eu gostaria de falar para vocês que uma das maiores resistências da gente é a língua. O Caingangue perdeu quase tudo que tinha. Nós só temos um ritual, que é o Kiki, que é um ritual que a gente faz aos mortos. E pintura, adereços, tudo isso a gente perdeu. A gente agora está fazendo trabalho de resgate, mas a questão da língua a gente manteve. Nós falamos, os nossos filhos falam, nós estamos alfabetizando os nossos filhos na língua para que a gente não perca isso. Estamos registrando as nossas histórias em Caingangue. A língua Caingangue continua viva. Olha, na realidade, o material que a gente tem tentado valorizar a cultura, né? Os próprios índios que elaboraram a cartilha, né? Isso desde 86, a elaboração de uma cartilha na própria língua materna, os índios se reúnem, fazem. Agora, atualmente, estão fazendo um dicionário, cartilha na língua materna. E aí, eles encaminham isso para o MEC, para a Secretaria de Educação, para que possa mandar imprimir e depois distribuir nas escolas como material didático, de apoio, né? Produzir materiais didáticos na língua, incentivando nossos alunos, os nossos velhos que ainda sabem contar suas músicas, seus mitos, que saiba fazer os seus artesanatos e que possa contribuir esse conhecimento que eles ainda sabem de acordo com o planejamento que a gente tenta fazer e trazer esses elementos para a sala de aula. Todo povo indígena tem a sua história. A história de vida, a história do trabalho, a história da terra, a história da tradição e a história de todas as convivências daquele povo indígena. E com isso nós tentamos fazer um material que se dá o nome História Indígena, onde está todas as informações como são a vida do povo indígena do Acre. Nós, os professores indígenas do Acre, elaboramos uma cartilha História do Povo Indígena em 4 períodos. Tempo da maloca, tempo da correria, tempo do cativeiro e tempo do direito. Esse estudo tem que mostrar essa realidade, né? Na hora da entregação, da distribuição dos cartazes, as pessoas se lembram
daquelas que já passou, porque antes tinha muitos peixes, muitos pirarucu, muitos animais, e agora não tem. Nesses materiais estão contidos as lendas, estão contidos os seres vivos da nossa floresta, estão contidos as árvores que compõem a nossa área indígena. Né? Então, são materiais onde estão escritos a cultura, os rituais, né? Para a criança saber, para ela sentir que ela tem uma riqueza muito grande. Tupimondé. Bom, agora é um problema sério em relação ao material didático. Nós não temos material didático suficiente para dar aula na nossa aldeia. Temos algumas cartilhas na nossa língua, na qual está escrito na nossa própria ortografia, né? É pouco, mas a gente também utiliza, investe, né? Nós usamos também muitas das vezes o material didático do não índio, né? Mas a gente revertemos para a língua materna, né? Mas no momento não temos material didático suficiente para trabalhar. E esse livro é de grande importância porque aqui conta da história, dos conhecimentos dos ticuna e da nossa árvore que existe, que é a nossa riqueza daqui no Amazonas. A gente era acostumado usar o livro só que vem de São Paulo, né? Aquele livro, só que a assessoria incentivou, gente, nós vamos ter um livro, nós vamos fazer um livro. O livro dos árvores também, ela tem muitas histórias que falam o nome dos animais, nome dos peixes. Aí mesmo que nós já tiremos nosso plano de aula e nós já estamos falando sobre outros animais. E lá dentro do nosso livro dos árvores não tem a história do sapo. Aí nós fizemos separado já, só delas, do sapo. Pataxó, não tem um professor melhor para trabalhar com ele do que o próprio Pataxó, né? Porque é aquele Pataxó que conhece a realidade do seu povo. É aquele Pataxó que vai respeitar o que seu povo é. Respeita as diferenças que tem dentro do seu povo. Nós mesmos, professores, como na minha comunidade tem ginásio, nós mesmos temos que dar aula, não dar oportunidade para o pessoal branco. Nós mesmos temos que ensinar os nossos alunos de 5ª a 8ª série. Né? Esse é meu pensamento, esse é o meu sonho, né? De chegar futuramente numa universidade, ser uma professora bem formada, né? A área que eu quero ensinar para os meus alunos de 5ª a 8ª série. Ultimamente, eu, como professor, né, eu me incluí nesse movimento de 85 para até agora. Eu me incluí dentro desse movimento como bandeira de luta, no movimento de luta de defender o meu povo, né, de fortalecer, de valorizar a cultura, né, de revitalizar todos os costumes, tradições, né. Hoje, na escola, são todos professores índios e ela funciona o ensino fundamental e o ensino médio, né? Nós estamos no 2º ano do ensino médio, com todos os professores, diretor, secretário, né, coordenador, merendeira, faxineira, tudo são índios e funciona lá na própria aldeia, né, na aldeia Paquera, que é a maior aldeia dos Bacairis. E hoje a gente, como professor, né, a gente falando do nosso próprio conhecimento, do nosso próprio povo, a gente está querendo mudar esse conceito. Isso significa que todos os professores indígenas vão ter que se obrigar a fazer o seu projeto político-pedagógico, tratando de todos os conceitos que existem em cada povo, que é para estar colocando em sala de aula, para estar ensinando os nossos jovens. Ser professor é você ter muita responsabilidade, né? Porque o professor dentro da comunidade indígena é visto como alguém que sabe um pouco mais das coisas, sabe?
E eles esperam muito pelos professores, eles veem o professor como um líder também da comunidade, alguém que vai ajudá-los nesse processo de busca de soluções, de apresentação de propostas para os problemas da aldeia, né? Mas ser professor para mim hoje, já depois de 4.2, dizer assim, né? Eu digo que ser professor para mim, eu tenho um maior respeito, uma profissão que me deu abertura para que eu pudesse realizar um sonho, digo assim, de ser político mesmo dentro da minha comunidade, não ser político de influência, de levar a fazer coisas que não devia, mas de amadurecer meu povo, de valorizar minha cultura. Meu sonho era ser alguém para estar lutando pelo direito do meu povo, né? E acredito eu que esse é um sonho que eu acho que ainda está em pé ainda, está acordado ainda. Tanto que hoje eu me vejo assim como uma pessoa, um indígena, que estou à frente do meu povo, ou seja, à frente das políticas, né, para poder estar levando o problema das comunidades perante as autoridades, né, e também trazendo alguma informação para a minha comunidade, como que funciona o sistema fora da aldeia, né, esse mundo tecnológico do branco, né. Nós falamos muito da questão da autonomia. E quando se fala em autonomia, a gente não tem autonomia só para a educação, sabe? Só na área da educação. A gente tem que pensar numa autonomia que em todos os aspectos, social, político, sabe, econômico. Aí a gente pode dizer que a gente realmente é autônomo, né? Tem autonomia de decisões, sabe? A educação, hoje, nós consideramos um instrumento de defesa. Através da educação é que nós vamos atingir a filosofia da sociedade em geral, para tentar quebrar esse tabu, essa grande muralha que não deixa essas duas culturas se interagir. Então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem pela mão para que esse preconceito acabe. Para a gente, nós e não indígena, estarmos conversando, trocando as ideias de igual para igual. Então isso que a gente quer pela educação. E a educação indígena, que eu considero como uma das pessoas que ajudei a construir, né, eu digo que tem caminhado no sentido de um avanço. Embora, né, embora mesmo as políticas, não existam políticas públicas no Brasil, né, já nos últimos 3, 4 anos que tem se trabalhado em cima de uma política específica, diferenciada, mas muito assim, flutuante, né, no nível fundamental, né, e a gente tem discutido um pouco a respeito disso, né, mas não foi tanto aprofundado com as comunidades indígenas. Mas já nos últimos tempos a gente tem trabalhado bastante com maior, tentado incluir as lideranças. E a gente tem observado que há um distanciamento entre o que a escola ensina e a questão da necessidade do povo, né, das populações indígenas. Quando se fala em autossustentabilidade, na verdade, a educação tem a sua função social muito importante para contribuir nessa área, para discutir a questão da sustentabilidade. Nossa proposta pedagógica está partindo daí. Realmente, por conta de toda a destruição
onde havia matas, na maioria das vezes não existe mais, está a capoeira, os peixes estão sumindo, né? Tanto do rio quanto do mar, a poluição está tomando conta de tudo, a monocultura está lá fortemente, né? Que veio desde 1500 também. Então, as escolas indígenas de lá, estamos pensando sim, onde já fizemos um mini projeto de reflorestamento de uma área do manguezal, as crianças todas juntas, os pais participando, levamos 15 dias para fazer essa pesquisa e reflorestamos uma parte, mais ou menos de 1 hectare, foi só o início e está gerando, como é que se diz, procura. A gente tem tentado fazer isso através da escola, através da, vamos dizer, que toda a população indígena atualmente está passando pela escola. Atualmente a escola tem sido um instrumento fundamental para a reconstrução de uma sociedade indígena, de um povo indígena. Como o pessoal aprender através do curso, a cultura, a importância para nós não perder o que nós éramos antes, como fazer a nossa artesanatos, a própria língua ticunas, para nós preservar. A primeira vez que eu participei do curso eu não sabia falar muito bem a minha língua e hoje eu já consegui. A gente resgatou história, pinturas, festa, mitos e a gente está cada vez avançando mais na nossa cultura. Nós somos várias etnias aqui, né? A gente se sente assim muito feliz de ver os outros professores falando seu próprio idioma, falando dos alimentos, falando da cultura deles. E o que a gente pretende, quando chega na aldeia, é pesquisar com os velhos, que a gente possa trazer aquilo também, que é aquilo que é a nossa origem, aquela que é a nossa identidade. Dando 100 anos de contato com a sociedade, seria muita coisa, né? Mas eu acredito que a importância de todo esse trabalho, né, que eu consegui fazer para colocar através da escrita para a nova geração, seria um momento de reflexão, né, para você planejar o futuro, né, enfim, ter uma vida melhor, quem sabe uma educação melhor, né, um contato com essa sociedade melhor. O terceiro lugar indígena foi o resultado da reivindicação dos professores indígenas na ocasião da Conferência Ameríndia, que foi realizada em Cuiabá, em Mato Grosso, em 97. E fui indicada para fazer parte dessa discussão por ser considerada como um projeto, um programa diferenciado. Então, por isso que várias etnias fizeram parte deste programa, né? Quer dizer, assim, a proposta dela visa a diversidade. Por isso que é considerada como pioneiro, primeiro, um projeto a nível do Brasil que está sendo realizado. Esse projeto também foi baseado em cima dessa situação da nossa convivência. Porque não valia a pena eu sair da aldeia, vir fazer uma formação para esse conhecimento, largando todo o meu conhecimento, sei lá, largando meus trabalhos cotidianos, né, na aldeia, para ficar durante 4 anos, 5 anos, que isso é uma perda de conhecimento da nossa comunidade. Que isso se baseia do nosso conhecimento, a gente está fixando o nosso conhecimento, tendo os cursos presenciais, né, o conhecimento presenciais e as intermediárias, que são aqueles conhecimentos que você tem que estar introduzindo, que futuramente vai estar virando currículo da nossa escola. Por exemplo, os conteúdos que a gente conhece aqui, que a gente aborda, a gente leva algumas atividades para fazer na comunidade, junto com os alunos, junto com os pais dos alunos, que isso é que vai estar retratando o nosso perfil do conhecimento como professor e que é isso que vai virar o currículo da futura escola indígena. Eu acho que a escola é
é um ponto de referência de você ter vários contatos da língua portuguesa, de outra cultura, da sua própria cultura, da sua língua escrita e talvez até alternativas econômicas você pode planejar junto com os alunos, pais dos alunos, o que realmente aquela comunidade está decidindo a fazer. O exercício aqui é o exercício de pesquisar os animais. Por exemplo, rapimis, o que alguns dos animais comem, né? O que ele encontrou e o que ele come. Hanu chamis, onde ele pousa, onde é o poleiro dele, onde ele dorme. Haumbasu rasta, qual é o jeito dele? Hanu miunshu, aonde você viu? Na terra, nos galhos de pau, voando. É preciso fazer discussão com a comunidade, reuniões, né? Não só com as crianças, mas com os pais, envolver realmente a sociedade indígena de um determinado povo como um todo, porque só assim que nós realmente vamos estar repassando para as crianças e para o povo, de uma forma geral, essa educação. É porque ela é coletiva, né? Ela é societária e ela constrói junto com todo o povo daquela aldeia. Nas discussões, vai se observando a demanda e em cima daquela demanda vai se buscando o objetivo e como a gente vai encontrar, ou seja, a metodologia de trabalho para se fazer. Por isso que nós chamamos de projeto societário, porque é todo o povo construindo, buscando, dialogando, interpretando e se conscientizando também. Uma escola para nós é onde recolhe semente e distribui para as crianças. Agora!